Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 24. 24:1. Abraão, já velho e avançado em idade, o Senhor havia abençoado em tudo. Disse a Abraão, seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, e no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e dela tomarás mulher para o meu filho Isaque. Disse-lhe o servo: talvez a mulher não queira seguir-me a esta terra. Farei, pois, tornar teu filho a terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não te faças tornar meu filho para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, que me falou, que me jurou dizendo: a tua semente darei essa terra, e ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Vamos pular um pouquinho, porque é um capítulo bastante grande. Aí vamos ler o verso 10. O servo tomou 10 camelos, os camelos do seu senhor, e partiu, pois toda a fazenda de seu senhor estava em suas mãos. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, pelo tempo em que as moças saíam para tirar água. E fez uma oração, disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze-me benevolência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa agora teu cântaro, para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei a beber aos teus camelos, seja aquela que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste benevolência ao meu Senhor. Vamos pular mais um pouquinho. Então, verso 22. Aconteceu que, acabando o camelo de beber, tomou o homem um pendente de ouro, porque ali a Rebeca chega ali e cumpre toda aquela oração que o servo fez. Então, aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem pendente de ouro de meio ciclo de peso, e deu 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Ele disse: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também lugar na casa de teu pai para que nós possamos pousarmos? Ele respondeu: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem, adorou o Senhor, disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua benevolência e sua vontade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Verso 28, a moça correu, fez saber essas coisas na casa da sua mãe. Rebeca tinha uma irmã cujo nome era Labão. Labão correu até a fonte e encontrou o encontro daquele homem. Aconteceu, quando Labão viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ao encontro deste que estava em pé com seus camelos ao lado da fonte. Disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem à casa, e desataram os camelos, derramaram palha, pasto a eles, e água para lavar os pés deles e dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito minhas palavras. Labão respondeu: fala. Então ele disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido. Deu-lhe ovelhas, vacas, prata, ouro, servos, camelos e jumentos. Sara, a mulher de meu senhor, em sua velhice teve um filho. Deu um filho ao meu senhor, e este deu a ele tudo o que tem.
meu Senhor me fez jurar. Então ele vai contando aqui a mesma história, vai repetir. Então nós vamos pular no verso 50. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede esse negócio, não podemos falar mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e sai e vai, seja ela a mulher do teu filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Aconteceu que o servo Abraão, ouvindo suas palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, vestes, e os deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram, beberam, ele e os homens que estavam com ele. Passaram a noite e levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir, meu senhor. E disseram ao irmão e à mãe da moça: fique ela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor prosperou o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a moça e vamos perguntar a ela. Chamaram Rebeca e disseram: irás com este homem? E ela respondeu: irei. Então se despediram de Rebeca, de sua irmã e de sua ama, do servo de Abraão e de seus homens. Abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, se tu e milhares de milhares, que tua semente possua a porta dos teus inimigos. Rebeca se levantou com suas servas, subiram nos camelos e seguiram o homem. Aquele servo tomou Rebeca e partiu. Ora, verso 62, Isaque vinha de onde se vem o caminho de Beor-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra à tarde para orar no campo. Então levantou os olhos e viu que os camelos vinham, e Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque. Lançou-se do camelo e perguntou: quem é aquele quem vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e a amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Diga glória a Deus. Queridos, é um capítulo comprido, mas era interessante ler algumas partes importantes que nós vamos tratar aqui. Eu pedi graça para o Senhor fazer isso de forma bem resumida nesta noite. Amém? A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 14, que o que dantes foi escrito, foram escritos para o nosso ensino hoje. O que dantes foi escrito para o nosso ensino. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento, ele traz princípios para a gente hoje, traz ensinos para a gente hoje. Esta história é uma história romântica, é uma história que aconteceu de verdade. Mas se nós só lermos a história, muito bonito, mas nós precisamos ver por trás das letras, por trás das linhas. Nós precisamos extrair desse texto verdades espirituais, ensinos, princípios espirituais, e esses princípios e verdades que contém no Novo Testamento, porque tudo que foi lá escrito outrora foi escrito para o nosso ensino hoje. Então nós vamos extrair algumas verdades espirituais, alguns princípios importantes para nós aqui hoje. Primeiro, nós precisamos ver aqui que há vários personagens envolvidos aqui nessa história, né, que tomam parte dessa história, como por exemplo Abraão. Nós temos também outro personagem, Isaque. Nós temos também outro personagem, o servo, que provavelmente seria Eliezer. E também nós temos aqui Rebeca e também os seus parentes, que é a mãe e o irmão Labão. Amém? Então quais são os personagens? Abraão, Isaque, Eliezer, Rebeca e os seus parentes. Amém? Cada personagem aqui representa um aspecto da verdade revelada no Novo Testamento. Cada um desses personagens revela algo, revela uma verdade, um aspecto da verdade de Deus que está contido no Novo Testamento. Por exemplo, Abraão, nós podemos ligar a Abraão, a sua vida, ligar Abraão com relação ao Pai Celestial. Por exemplo,
ao Pai Celestial. Lembra-se de Gênesis capítulo 22, quando Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu único filho, o seu unigênito. Ele teve mais filhos, mas com Agar, mas Deus disse: o teu único filho, ele está falando de Isaac, o teu unigênito, e vai ao Monte Moriá e ali oferece como sacrifício. E lá em Hebreus 11 diz que Isaac é a figura daquele que entrou na morte e foi recobrado em ressurreição. Ou seja, Abraão está ali representando a figura do pai. Quem foi aquele que deu o seu único filho? Quem foi aquele que sacrificou o seu unigênito? João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então esse capítulo 22, o Monte Moriá, é exatamente o Calvário. Fala do Calvário, onde o Pai, na figura de Abraão, como Pai Celestial, oferece o seu único filho. Diga aleluia. E Isaac, se Abraão representa o pai, então Isaac representa o filho amado, o unigênito do pai. Isaac é o filho submisso do pai, que em tudo obedeceu e obedeceu até a morte, e morte de cruz, amém? Isaac é a figura de Cristo. Hebreus 11 fala isto, que ele é a figura daquele que figuramente entrou na morte e ressuscitou. Então Isaac é a figura do filho amado, é a figura de Cristo. Diga amém. E Rebeca? Se Abraão é a figura do Pai Celestial, se Isaac é a figura do filho, então Rebeca é a figura de quem? Rebeca é a figura da igreja. Aleluia. Rebeca é a figura da igreja. E nós temos também Eliezer. Quem é Eliezer? Eliezer tinha uma missão, e a missão de Eliezer era preparar uma noiva para Isaac. A missão de Eliezer era preparar, era buscar, trazer, preparar e apresentar uma noiva para Isaac. Ou seja, Eliezer era a figura do Espírito Santo. Ele é a figura do Espírito Santo, que também foi enviado com essa missão de também buscar e preparar uma noiva para o Filho do Pai Celestial, Jesus Cristo, amém? Antes de falar alguns detalhes aqui, é importante a gente ver que os capítulos 22, 23, 24 é muito interessante. Porque no capítulo 22 fala do Calvário, no capítulo 22 fala da morte de Sara, que é uma figura da nação de Israel, que foi posta à parte por um tempo. E a figura do capítulo 24 é a figura do Espírito Santo, do Eliezer, que parte em busca de uma noiva para Isaac. É a figura do Espírito Santo, com a sua tarefa de buscar e preparar uma noiva para Cristo. Aleluia! Significa que esses capítulos 22, 23, 24, eles estão assim em harmonia com o Novo Testamento. Calvário, o Israel posto de lado, porque ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Ou seja, Israel rejeitou o Messias, é posto de lado. Deus precisa levantar um vaso novo, e este vaso é a igreja. Deus precisa levantar um novo homem, Deus precisa levantar um novo vaso pelo qual ele possa ser expressado, ele possa reinar, ele possa ser expressado, e este vaso é a igreja. Aleluia! Então no dia do Pentecoste, o que acontece é que o Espírito Santo é derramado, e ali então começa a missão do Espírito Santo de preparar uma noiva para Cristo. Diga aleluia. Mas eu queria ler com vocês o versículo 2 ao 4, e aí eu vou dividir em partes aqui algumas coisas. Primeiro nós vamos falar sobre o pacto, né? Vamos ler o verso 2 ao 4. Disse Abraão, seu servo, o mais velho, Eliezer, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Próximo. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Próximo. Mas que irá a minha terra e a minha parentela, e dirás, e de lá tomarás mulher para o meu. Diga comigo assim: tomarás mulher para o meu filho. O que você vê aí?
você vê um pacto sendo feito, um juramento, um pacto sendo feito. Amados, esse pacto é feito sem Rebeca saber. Ela não sabe que ela está, embora Rebeca não saiba, ela será esta pessoa, ela será esta mulher, ela está lá na casa da sua mãe, do seu tio, e ela nem sabe que foi feito um pacto, um juramento de buscar e preparar, e é exatamente ela, esta pessoa, ela não sabe nada disso, ou seja, é um pacto que é feito sem ela, ela está desconhecida desse pacto, ela não sabe de nada, mas Rebeca está nos desígnios de Deus, ela está no desígnio de Deus, a escolha dela está no desígnio de Deus, e ela não sabe disso, ela é ignorante a respeito disso, mas ela está envolvida nos desígnios de Deus de ser uma noiva para Isaac, amém? Amado, não é interessante isso? Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, porque é também a nossa história. Queridos, Efésios 1, verso 3 e 4, vamos lá, amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, aleluia. Amado, da mesma maneira, antes dos tempos, antes de Deus criar os tempos, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar os céus e a terra, antes de Deus criar o homem, antes não havia tempo, não havia nada, só havia Deus, só havia a Trindade, Deus em si mesmo, no conselho da sua vontade, Ele em si mesmo, Ele predeterminou, Ele determinou em si mesmo, quando nada existia, nada havia, Ele em si mesmo, Ele nos elegeu em Cristo Jesus, Ele nos escolheu em Cristo Jesus, aleluia. Você crê na palavra de Deus? Você nem havia nascido, você não sabia de nada, nem nascido você era, e Deus lá na eternidade passada, em si mesmo nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, aleluia. Você crê nisso ou não? Nós nem sabíamos de nada, mas Deus em Cristo nos elegeu. E isso me mostra que o primeiro trabalho de Deus não foi a criação. Antes da criação, Deus já estava trabalhando em si mesmo, ou seja, tendo planejamentos de amor ao seu respeito, ao meu respeito. Aleluia, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu em si mesmo. Diga aleluia. Muito antes de raiar o tempo, nos profundos recessos da mente de Deus, lá na eternidade, achava-se esse maravilhoso propósito a respeito da igreja. Amados, quando Deus criou todas as coisas, preste bastante atenção, Abraão ama o seu filho, e tudo que Abraão tinha era do seu filho. E além de dar tudo ao seu filho, ele ainda quis preparar uma noiva para o filho, porque o objeto de amor de Abraão era o filho, assim como o objeto de amor do Pai Celestial é o seu filho Jesus. Tudo que Deus criou, toda a criação, Deus criou para o seu filho. Deus criou para o seu filho. E também quando Deus criou o ser humano, também o criou para o seu filho. Às vezes eu ouvi esses dias alguém dizendo que tudo que Deus criou, criou para nós. Não, Senhor, Deus, tudo que criou, criou para o filho. O pai disse assim: nele eu tenho todo o prazer. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, verso 1 e 2, diz que Deus o Pai constituiu Jesus como herdeiro sobre todas as coisas. Então tudo que o Pai fez para o Filho. Por isso em Efésios 1:10 diz que o propósito de Deus é que todas as coisas, tanto no céu como na terra, sejam reunidas, sejam convergidas a Cristo. Breve Cristo irá encabeçar toda a criação, e Ele começa a encabeçar por meio da sua igreja.
O propósito do Pai é que Cristo tenha a preeminência sobre todas as coisas. Ele é o primogênito da criação, o primogênito dentre os mortos, aleluia. Então todas as coisas, porque Deus ama seu Filho, e porque ama seu Filho, criou todas as coisas para o seu Filho, diga aleluia. Mas nos desígnios de Deus, a igreja também está inserida. Não só todas as coisas Deus criaste para o seu Filho, mas também no desígnio de Deus, Deus também diz: eu quero uma mulher para o meu filho, uma noiva para o meu filho. Então antes que houvesse todas as coisas, o Senhor já tinha pensado em você e em mim. Você crê nisso? Amém? No interior, quando tem eleição, os políticos usam os cartazinhos para distribuir folhetos. E como essas cidades do interior são muito católicas, muito idólatra, então eles colocam santinhos juntos com aquele que quer ser eleito. Então eles usam os santinhos para ser eleitos. Mas o nosso Deus nos elegeu para sermos santos. E nós não precisamos barganhar nenhum voto. Ele fez isto em Cristo Jesus. Você crê? Você crê nisto? Que Ele te elegeu antes da fundação do mundo? Diga aleluia. Porque o Filho é o grande objeto de todos os desígnios de Deus Pai. Vamos ler 1 Coríntios 11, verso 8 e 9. Apesar de falar sobre mulher e homem, mas aqui é um princípio espiritual. Aleluia. Vamos correr aqui. Amados, assim como Rebeca era necessário para Isaac, por isso ela era o assunto do conselho secreto de Deus, enquanto ela ainda estava em absoluta ignorância quanto ao seu destino, assim também a igreja, ela é necessária para Cristo. E aí porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa, a igreja também. Primeiro, diz, volta lá aquele versículo. Primeiro, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém da mesma forma lá no Éden, que o homem não veio da mulher, mas a mulher saiu do homem. Assim também a igreja sai de Cristo. Aleluia. Saiu de Cristo. E aí o verso seguinte diz: e ela saiu e é edificada, não por causa do homem, por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. A igreja é edificada por causa de Cristo. Ela é necessária a Cristo. Ela foi criada por causa dele. Tudo é para ele. É tudo nele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga aleluia. Então houve um pacto eterno, um pacto em Cristo lá na eternidade passada. Então todo o pensamento de Abraão era de Isaac. Eu quero uma mulher para o meu filho. Então nos desígnios de Deus, a igreja é necessária para Cristo. E pela obra consumada de Cristo, lá naquela cruz, foi feita uma provisão então divina para que houvesse a chamada, fosse chamada à existência então a igreja. No verso 34 ao 36 agora de Gênesis 24, nós vamos ver então a missão de Eliezer, que tem uma missão de dar testemunho. Preste bastante atenção, vamos ler o verso 34 ao 36. Então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, deu ovelhas, vaca, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Depois ele diz: Sara, a mulher, deu à luz a um filho, ao meu senhor, depois de sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Então, o que está fazendo Eliezer aqui? Está dando testemunho. Ele precisa atrair, ele precisa trazer essa mulher e levar para o filho, para Isaac. Mas como é que ele faz isto? Ele faz dando testemunho, primeiro do pai,
Você percebe? Ele diz assim, eu sou servo de Abraão, e meu servo, o verso antes, ele diz, o meu servo, ele é engrandecido, em tudo ele é engrandecido, ele é o possuidor de todas as coisas. Ele é possuidor de todas as coisas, e vai ali falando cada coisa que ele possui. Então ele é engrandecido, ele possui todas as coisas. E o versículo seguinte, agora ele dá testemunho do Filho. Ele não só fala do Pai, mas ele fala do Filho. No verso seguinte ele fala assim, e o seu Filho, ele entregou todas as coisas para o seu Filho. Ou seja, o Filho dele é o herdeiro de todas as coisas, ele possui todas as coisas. Então, através desse testemunho do Pai e do Filho, é que Eliezer está tentando conquistar e trazer esta mulher, essa esposa para Isaac. Amados, aí a gente vê claramente, vamos abrir lá no livro de João, capítulo 15, verso 23, 26, porque é exatamente essa a missão do Espírito Santo também, dar testemunho do Pai, dar testemunho do Filho. Olha o que diz, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede de quem? Foi o Abraão que enviou Eliezer, assim como o Pai enviou o Espírito Santo, procede do Pai. Ele testemunhará, ou ele testificará de mim. Qual é a missão do Espírito Santo nessa terra? Dar testemunho do Filho, testificar de Cristo, falar de Cristo, ministrar a Cristo. Amados, uma das pessoas mais badaladas nas liturgias da igreja é o Espírito Santo, e é o que é menos conhecido. E eu acho que talvez é porque a missão do Espírito Santo não é falar de si mesmo, mas é falar de Jesus. O Espírito Santo não tem missão de falar dele, nem mesmo de sua obra. A função e a missão do Espírito Santo é testemunhar, é falar, é testificar do Filho, é falar de Jesus. Em Apocalipse diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. A missão do Espírito Santo é falar de Jesus. É assim que os pecadores são atraídos. É assim que a igreja está sendo atraída. Quanto mais se fala de Jesus, mais se prega, mais expõe, como Paulo fez com Gálatas, diante dos seus olhos exposto às riquezas. Paulo fala que ele era ministro das riquezas do Evangelho, das riquezas insondáveis. Paulo fala que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amados, a missão do Espírito Santo é testemunhar, é falar, testificar, falar das grandezas de Cristo, da sua perfeição, é falar da sua obra, é falar da sua pessoa. É isto que vai atrair os pecadores, é isto que vai atrair e preparar também a igreja. Eu conversava com uma moça desviada, um dia ela foi em casa, esse dia agora ela foi em casa, e ela está dizendo assim: eu não consigo abrir mão disso que está me ferindo muito, um pecado, uma situação que ela não consegue abrir. E eu falei assim: sabe o que você precisa? Você precisa de algo mais interessante. Aí eu dei um exemplo de uma criança pequena. Vamos supor que uma criança tivesse com um objeto cortante na mão, e de longe você observa aquela criança, aquele bebê com aquele objeto cortante na sua mão, mas você sabe que se você gritar daqui, qualquer grito ela pode ter um movimento, e esse movimento ela pode se ferir, se cortar. Então o que fazer nesse momento, nesse desespero, nesse momento? E aí eu pensei, quem sabe você mostrando algo mais atrativo, mais interessante, e expor diante dela. E eu já vi muitas crianças, e às vezes, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, para você, olha aqui. E a criança abrir mão daquilo, porque achou aquilo que você está expondo muito mais interessante. E eu disse: você precisa conhecer Jesus. Cristo precisa ser exposto para você, porque quando você ver Jesus, porque Ele é o mais interessante.
então você vai abrir mão de tudo por causa dele. Não foi isso que diz lá em Filipenses capítulo 3? Paulo disse: eu abri mão de tudo eu abri mão, sabe por quê? Para conhecer a Cristo, para ser achado nele. Ele disse: e tudo eu considero como esterco. Sabe por quê? Porque eu fui conquistado para Cristo, e eu só fui conquistado para Cristo, mas também eu corro para conquistá-lo também. Eu não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço as coisas para trás, que para trás fica, e eu avanço para aquelas que estão à minha frente, pelo prêmio da soberana vocação em Deus. Aleluia! Porque Paulo abriu mão de tudo, porque Paulo considera tudo como esterco por causa de Cristo, porque ele achou algo muito mais interessante. Em Cristo foi exposto diante dos seus olhos sua glória, sua beleza, suas riquezas, e ele disse tudo isso. Olha o que Cantares no capítulo 1 fala, diz a noiva no capítulo 1 de Cantares, diz que o amor é melhor do que o vinho, disse ela. Vinho é tudo aquilo que nos excita a nossa carne, é tudo aquilo que o mundo expõe diante de nós, mas esta moça, esta mulher, essa noiva, ela experimentou o amor do noivo de tal maneira que ela disse: melhor é o amor do que o vinho. Disse para ela: você precisa ver Jesus, pois essa é a missão do Espírito Santo, amados. Amados, eu tenho certeza que nesta igreja, aqui é exposto Cristo neste lugar. Através da mensagem, quantas mensagens, amada, centrada no homem, centrada em nós, centrada na gente. Quantos cânticos centrados em nós, centrado na gente. Quantas coisas, amados, nós precisamos entender que Cristo precisa ter a preeminência em tudo. Esse é o propósito de Deus Pai, que Ele tenha a preeminência. Você sabe o que é ter a preeminência? Cristo tem preeminência na tua oração. Quando você ora por si, para si, ou Cristo tem preeminência na sua oração? Quando você ora, a sua oração é centrada em Cristo? Em nossas mensagens, Cristo é o centro de nossas mensagens. Tudo corre para Ele, por meio dEle, para Ele, por esta é a missão do Espírito Santo. Aleluia. Amados, não pense que somos tentados. Preste bastante atenção. Uma palavra muito dura para a igreja de Laodiceia, onde Jesus está do lado de fora, batendo e dizendo: abre a porta, eu quero entrar. Jesus está do lado de fora. Preste bastante atenção. Ora, se a função do Espírito Santo é testemunhar de Cristo, o Espírito Santo também não faz mais parte do convívio daquela igreja, porque ele está lá fora. Ele não está tendo ele não está podendo exercer sua função naquela igreja. Sabe por quê? Porque aquela igreja, Laodiceia, vem de laicos, fala de povo comum. Diceia fala de direito, fala de justiça. Sabe aquela igreja? É a igreja de hoje. É a igreja onde a justiça do homem que prevalece. É onde a voz do povo é a voz de Deus. É onde os direitos do homem é que são ali exercidos. É onde o direito do homem ali é o que fica como prioridade. É uma igreja autossuficiente, porque ela diz assim: eu de nada tenho falta, eu não preciso de nada, eu já sei, nós já sabemos como as coisas funcionam, a gente já sabe como o louvor funciona, como fazer uma mensagem pregar. Amados, nós podemos correr o risco de caminhar na vida cristã e como igreja, uma igreja que na verdade ela é o organismo vivo de Deus, mas ela pode se tornar em uma organização onde tudo funciona devidamente bem, mas sem a dependência do Espírito Santo.
Por isso ela disse: eu estou rico, nada tenho falta. Este é o diagnóstico, porque é uma igreja do positivismo. Eu não preciso de nada, eu posso tudo, eu determino tudo, eu faço tudo, nós somos isso, nós somos aquilo. Isto é a igreja, mas presta atenção, esse é o diagnóstico deles. Mas Jesus dá o diagnóstico deles: diz: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Aconselho que de mim compre ouro puro. Não acho que ele esteja dizendo que é para pagar um preço por algo. Eu acho que esse câmbio é o câmbio da graça, que em Isaías 55, verso 1 diz que nós podemos comprar sem dinheiro. Isso fala da graça. Sabe por que eu vejo o Senhor falando: você compre ouro puro? Porque para uma igreja cheia do mérito, cheia de si mesmo, receber algo de graça é muito difícil. É um preço a ser pago muito caro. Uma igreja que diz que não precisa de nada e ter que receber algo de graça é um preço alto. É isso que Jesus está falando. Vocês vão ter um preço alto. Sabe o que é? Você recebe por graça, mas nós somos cheios de nós mesmos. Mas nós não queremos nada de graça, porque nada de graça. Nós queremos tudo por mérito. Não queremos nada de graça. Isso envergonha a gente. Mas no reino de Deus tem graça. Aleluia. Amado, Jesus estava lá do lado de fora, batendo. Porque o Espírito Santo não podia exercer sua função ali na igreja. Queridos, a missão do Espírito Santo é nos atrair, nos preparar para sermos a noiva de Cristo. Diga aleluia. Diga aleluia. Então foi falando de Isaac. Vamos ler João 16, do 13 ao 15 também. Então esse é o testemunho do Espírito Santo. Falar de Cristo, das glórias de Cristo, da beleza de Cristo, da plenitude de Cristo, da graça de Cristo, das riquezas de Cristo, da dignidade de Cristo, da perfeição de Cristo. Aleluia. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. A missão dele não é falar dele mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Diga aleluia. Amém, amados? Não é maravilhoso a função do Espírito Santo? Versos 57 e 58. Qual foi a resposta de Rebeca? Vamos ler lá. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. Chamaram a Rebeca e disseram: irás tu com este homem? E que ela respondeu? Irei. Depois os familiares disseram: não, deixe que ela fique um pouquinho aqui, mais 10 dias. Mas ela não quis. Ela disse: eu irei. O que ela respondeu? Irei. Houve um efeito do testemunho do servo. Penetrou nela, desligando de todas as afeições do seu coração. E então ela não havia mais. E olha que interessante, amados. Nós vamos ler 1 Pedro aqui, capítulo 1, versos 7 e 8. Não é interessante? Rebeca nem viu Isaac. Você percebe? Ela está agora decidindo a caminhar uma caminhada com o servo, sem ao menos ter visto Isaac. Sabe, outro dia eu estava falando: Kátia, não é uma coisa sobrenatural você amar alguém que você ainda não viu? Porque hoje nós vemos, mas ainda é obscuro. Mas um dia veremos face a face. Nós não vemos ainda. Quem viu Cristo aqui? Você já viu? Como você pode amar alguém que você ainda não viu? Não é algo sobrenatural? E olha o que Pedro diz. Vamos ler o capítulo 1, versos 7 e 8. Olha só. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Próximo. E diz: a qual, não o havendo a mais.
no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrai com gozo indescritível e glorioso, não havendo visto a mais. Rebeca não havia ainda visto Isaac, disse: eu irei, eu quero. Depois de testemunhar, olha, todas as coisas foram entregues para o filho dele, ele é o herdeiro sobre todas as coisas. Lembre-se, Jesus disse: o Pai entregou tudo nas minhas mãos. Ele é o herdeiro, ele é a imagem exata do eterno ser do Pai. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E isso cativou ela de maneira que todos os afetos que foram, ela abriu mão para começar uma caminhada sem ao menos ter visto. Não havendo visto a mais, não havendo visto, mas criais. Quanto aqui ama Jesus aqui? Quantos creem em Jesus aqui? Aleluia. Mas o verso 63 de Gênesis 24, olha só. Enquanto Rebeca estava a caminho do noivo, onde é que estava o noivo? Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Ali está a palavra meditar. Mas quantos estão aí a palavra orar? Levante a mão na sua Bíblia. No verso aqui, Isaac saíra a orar no campo. Ou seja, irmãos, enquanto Rebeca estava caminhando em direção a Isaac, onde é que Isaac estava? Orando. Isto não é precioso? Você não precisa abrir a sua Bíblia, por isso que eu pedi para colocar aqui, mas Hebreus 7:25. Hebreus 7:25, olha isto. Onde encontramos isto no Novo Testamento? Aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre. O que Jesus está fazendo à direita do Pai? Intercedendo pela sua igreja, intercedendo por nós, aleluia. Não é interessante? Enquanto ela está caminhando, Isaac está lá orando. Porque enquanto estamos como igreja caminhando e sendo trabalhados por Deus, sendo ataviados, sendo formado, sendo trabalhado em nós, Ele está intercedendo diante do Pai, aleluia. Isso me dá muita segurança, porque além de eu ter o Espírito Santo dentro de mim como um intercessor, eu ainda tenho o Filho lá dessa do Pai intercedendo por mim. Amados, sabe por quê? Porque todo o propósito de Deus não pode ser frustrado, vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Então ela está indo a todo um trabalhar do Espírito Santo na sua igreja. Amados, porque preste atenção, quando Deus fez Adão, Ele estava pensando no Adão que viria, o segundo Adão, porque Romanos 5 diz que Adão é a figura daquele que haveria de vir, que era Cristo. Assim como em Adão saiu ali do seu lado, foi retirado algo para fazer. A palavra fazer ali em Gênesis no original construir, edificar. Significa que Deus edificou uma noiva para Adão. Então presta atenção, a mulher saiu de Adão para ser construída, formada. E depois que ela foi construída, formada, Deus foi e colocou ela e entregou para Adão. Quando ela sai de Adão, ela é o corpo de Adão. Mas quando ela é edificada e volta para Adão, ela não é mais o corpo de Adão, ela é a esposa de Adão. O que eu estou querendo dizer com isto? Isso aqui é importante, amados. Só volta para Cristo aquilo do que Cristo saiu. Só volta para Cristo aquilo que de Cristo saiu. Nada que não tenha saído de Cristo vai permanecer. Aliás, o fogo vai queimar tudo. Coisas que foram feitas no natural, coisas que foram construídas na igreja, do homem, do natural, isso o fogo vai queimar, porque só o que vai permanecer é aquilo que saiu de Cristo e de que Cristo veio.
Amém? Eu já vou terminar. E outra coisa, quando ela foi posta como a esposa de Adão, Adão olhou para ela e disse: esta é osso, carne da minha carne, osso do meu osso e carne da minha carne. É como se Adão tivesse assim: você, mulher, sou eu com útero. Você tem a mesma realidade interior, osso, e a mesma realidade exterior, carne. Você é igual a mim. Amados, é isso que vai acontecer. Esta é a missão do Espírito Santo, é nos atrair, nos adornar de tal maneira que um dia, quando formos postos diante de Jesus, nós o veremos e olharemos e veremos que seremos igual a Ele. E Ele vai nos dizer: esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Porque João diz em João capítulo 4 que quando nós o vermos, nós vamos ver que nós somos semelhantes a Ele. Então há um trabalhar de Deus aqui. E só pincelando uma coisa para terminar. Existe um outro personagem aqui que eu não falei, tão importante quanto os outros, que são os camelos. A gente esqueceu dos camelos, porque nessa viagem, lembre-se, o servo Eliezer trouxe 10 camelos. Diga comigo assim: 10 camelos. Primeiro, os camelos eram de Abraão. Segundo, os camelos estavam submissos a Eliezer. Eliezer fez os camelos se ajoelhar. E outra, os camelos foram usados para carregar Rebeca ao seu destino. Por isso os camelos são muito importantes nas nossas vidas. Primeiro, porque os camelos que Deus nos envia, é o próprio Deus que envia. Os camelos são as provações. Os camelos são as lutas. Eu acho os camelos muito feio. Eu não acho bonito. Tem prova que é muito feia. Tem lutas difíceis na nossa vida. Mas eu quero dizer para você, são os camelos que o Pai enviou para você. Eles não são para montar em você. Você que monta em cima deles. Porque estas provas vão te conduzir ao propósito eterno do Pai. Aleluia. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o bem? Que você seja semelhante ao Filho primogênito do Pai. Esse é o propósito eterno do Pai. E os camelos são enviados para isso, irmãos. Agora, preste atenção. Interessante. Os camelos eram submissos a Eliezer. As provas, as dificuldades, as lutas da nossa vida estão sob o controle do Espírito Santo. Deus não dá nada para a gente que a gente não possa suportar. Junto Ele dá o escape para você. O Espírito Santo sabe o quanto nós podemos suportar. Tudo está no controle do Espírito Santo. Os camelos, as provas estão submissas e ao controle do Espírito Santo. Amém? Quantos camelos Deus enviou para você já? Aleluia. E para terminar agora mesmo, perdão. Labão foi a mula usada por Deus. Abraão recebeu de Deus a mesma palavra profética. Ele disse: você, a sua descendência vai tomar as portas dos teus inimigos. Labão também disse para Rebeca. E Jesus também disse para a igreja: as portas do inferno também não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nós vamos conquistar as portas dos nossos inimigos. Amém? É uma profecia dada ali, sem saber. Porque, amados, prestem atenção. A igreja está sendo preparada para ser a noiva de Cristo. Porque Cristo irá reinar com ela. Cristo irá reinar por ela. Antes de Josué sentar no trono, ele passou por grandes provas.
mas aprove a gente também passar por muitas provas para entrarmos também no reino, disse Paulo no livro de Atos. Então, não fique com medo dos camelos. Mas há uma coisa: tem muita gente deixando os camelos montar. Os camelos não são para montar em cima de você. A Rebeca montou em cima dos camelos. Monta em cima das tribulações da sua vida, das dificuldades, e deixa que elas sejam as carruagens de Deus para você atingir o propósito eterno do Pai. Amém? Amados, Deus abençoe esta igreja, continue abençoando esta igreja, e que Cristo seja exposto aqui neste lugar. Sua glória, suas riquezas, suas maravilhas, que Ele seja exposto diante de nós. Ele é muito mais interessante. O diabo tem seus chocalhos e as suas coisas para tirar a nossa atenção. Paulo disse: eu zelo com o zelo de Deus, que a serpente não venha corromper os seus sentidos, e vocês se apartem da simplicidade devida a Cristo. O contrário de simplicidade é duplicidade. Simplicidade significa focar uma coisa só, olhar para uma coisa só. Há muitas coisas querendo nos tirar o olho de Cristo, os olhos de Cristo, aquele a quem já foi exposto diante de nós. E esse era o problema da igreja de Gálatas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor?